Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais um comentário de uma lição. Hoje estaremos falando da lição de número 5, datada do dia 31 de julho de 2022, com o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. O texto áureo está em Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E a verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. E comigo está aqui o irmão Wesley, para junto falarmos sobre esta lição que trata deste assunto pertinente na atualidade, que é o materialismo e o ateísmo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, inscritos do canal EBD em Ação, e também a todos aqueles que terão acesso a essa aula, que Deus em Cristo continue abençoando a todos e que este material seja um material abençoador para a tua vida e que possa auxiliar aí na sua aula de escola dominical. Irmão Wesley, no primeiro ponto aqui, já vamos no primeiro ponto da lição, que fala assim, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é aquela ideia de que a única realidade que existe é a matéria. Então, o materialismo eles têm dificuldade em tratar das questões espirituais, da realidade do mundo espiritual. Por isso que entra em confronto com a nossa fé, porque nós cremos no mundo espiritual, crendo que o ser humano ele tem essa parte espiritual, alma, e também cremos no mundo espiritual, não é isso? Sim. O materialismo ele está fundamentado na ideia de que o que existe é aquilo que se vê, só a matéria. E que não existe um mundo espiritual ou nada além da própria matéria. É importante a gente dizer que a essa conclusão pode chegar tanto aquele que se dedica ao estudo, como aqueles que não estudam nada. Eu tive um vizinho que ele, muito de idade, quando ainda na minha adolescência, dizia que ele não acreditava em vida após a morte. Ou seja, que tudo é matéria, depois que o corpo fosse enterrado ali, o corpo acabaria e não havia nada depois disso. Sim. E também existem muitos estudiosos que chegam a essa conclusão. Não estamos aqui fazendo juízo de valores, por enquanto, se é real ou não, mas que existem muitos materialistas que estão em nosso meio e eles ou são muito estudiosos ou não tiveram tanto acesso ao estudo. Daí, então, o motivo pelo qual nós devemos estudar essa questão, porque é algo que é muito sutil, que pode, inclusive, afetar muitos cristãos. Como a gente vai ver ao longo do Novo Testamento, Paulo tratando dessa questão, por isso ele defende a ressurreição de Cristo e a ressurreição do corpo também, em um momento no arrebatamento. Então, é importante que a gente venha se inteirar dessas questões para que possamos aí nos defender contra esse materialismo que vem a afetar a igreja e que, de alguma forma, atinge as bases da nossa fé, porque nós acreditamos que é assim um mundo espiritual. E quanto à questão da matéria, muitos cientistas, né, eles são contrários à questão espiritual porque eles trabalham com a ciência e a metodologia científica. E os métodos da ciência, além do experimento, é a observação. Então, quando chega na questão de Deus, não tem como eles levarem Deus ou a fé ou o mundo espiritual para o laboratório para experimentarem, para observarem. Então, como tudo é matéria e deve ser experimentada e observada, então eles descartam a possibilidade da existência de Deus e também do mundo espiritual. E é importante dizer que num período mais antigo, tanto filósofos quanto a própria ciência não tinha dificuldade em entender que existia um mundo espiritual. Existe até filósofos que até hoje são muito estudados, a exemplo de Platão,
que tem aquela questão do campo das ideias, que era exatamente isso, né? Aquilo que era imaterial, que conforme no imaterial se materializava e por aí vai. Essa questão ela começa ali a partir do século XVIII, junto com as evoluções também científica, que aí a questão passa a ser mais empírica, mais experimentada, e como, a grosso modo, as questões espirituais elas não podem ser provadas de alguma forma, cientificamente ou empiricamente, portanto, aqueles que digam que essa parte ou essa questão não existe. Mas há uma defesa já, inclusive, nas cartas de Paulo, onde ele vai dizer aos romanos, inclusive é leitura bíblica, né, em classe, quando ele vai falar acerca que aquilo que se vê, ele foi criado por Deus, e que dos céus, a gente, contemplando a natureza, a gente pode perceber que há um Criador. E, assim, cientistas que estudam a ciência a fundo, quando eles o fazem de maneira honesta, eles identificarão que para que nós tenhamos essa estrutura de universo, é necessário que haja um arquiteto ou uma cabeça pensante para que tudo isso que nós estamos vendo seja de alguma forma como está, é preciso que haja um Criador. Mas a gente entende que hoje nós estamos em um período onde o neoateísmo ele impera, principalmente nesses campos da ciência, e muitos querem descontextualizar ou tirar Deus completamente do contexto. Só que é uma verdade que muitos cientistas também, eles muito embora estudiosos também, chegaram à conclusão de que para que o universo exista, é importante crer que exista um Deus que criou todas as coisas. Que, a bem da verdade, a gente ainda vai chegar na questão do ateísmo, há quem diga que é bem mais fácil acreditar, pastor Gesiel, que foi Deus que criou o mundo, ou que ele veio de uma evolução, ou que de uma grande explosão. É como se a gente jogasse ferro, água, areia, cimento para cima, imaginarmos que houvesse uma estrutura como essa aqui, como o grande templo. É de fato algo que requer muita fé para acreditar que tudo veio de uma explosão. Que não passa, inclusive, de ser uma crença, até porque isso é uma maneira de olhar para o universo e crer que ele foi formado dessa forma, a partir de uma explosão. Nós optamos por acreditar que, conforme a gente lê em Gênesis, foi Deus o Criador de todas as coisas. Então, já aproveitando, falando do ateísmo, que nega a existência de Deus exatamente por causa do materialismo, né? Que não tem como observar, nem colocar Deus em laboratório para provar materialmente, porque Deus não é matéria, Deus é espírito, que a Bíblia diz, né? Então, eles preferem dizer que não há Deus, que não há o mundo espiritual, e por aí negam as questões dos milagres, das questões transcendentes, né? Tudo que está envolvido no mundo da transcendência é negado pelo materialismo e também pelo ateísmo. O ateísmo é muito apegado ao materialismo porque eles vão crer naquilo que veem, naquilo que provam, naquilo que está à vista. E já o mundo espiritual não, já é visto pelos olhos espirituais, né? Não pelas questões materiais. Então o materialismo e o espiritualismo andam de mão dadas exatamente por isso, né? Sim. Inclusive, nós estamos vivendo agora um período que é o chamado do neoateísmo. Neoateísmo. Onde esse ateísmo ele ganha uma nova roupagem e uma outra conotação. Até os anos 2000, o ateísmo ele era algo que ele poderia de alguma forma ali comunicar com a religião de alguma forma. E depois desse período, principalmente com os 4 cavaleiros ali do neoateísmo, que é Richard Dawkins, Daniel Dennett e outros, eles querem agora tirar praticamente Deus do contexto e a religião como um todo. Eles agora são militantes para tirar e dizem que a religião é um mal,
da sociedade, e o sonho deles é fazer com que o mundo viva livre das amarras da religião. E assim, a grande verdade é que eles pensam que a religião é um mal que atrasam as pessoas e que hoje, inclusive, símbolo de uma sabedoria maior é que você seja ateísmo ou que não acredita no mundo imaterial. O Richard Dawkins, por exemplo, chega a chamar cristãos e religiosos de idiotas, ou seja, pessoas que não têm o mínimo de entendimento. Só que, quando nós observamos e fazemos uma análise, inclusive dos cientistas, muitos deles creem em Deus, alguns deles são cristãos, por exemplo. Se a gente for fazer uma análise aí dos prêmios Nobel aí, em 100 anos, salvo engano, eu não tenho aqui o número exato, mas 80% daqueles que ganharam prêmios Nobel, que estão muito relacionados com a intelectualidade, eram religiosos de alguma forma. Então, o fato de se crer em Deus e que existe um Deus que criou todas as coisas, não faz desse que crê menos inteligente. Que, por sinal, pessoas muito esclarecidas também acreditam assim. E a fé, ela pode andar, sim, de mãos dadas com a ciência. Fé e ciência, eles podem, sim, andar juntos. Eles não são antagônicos. Quando a gente observa a palavra de Deus e a ciência, a Bíblia não é um livro científico. Mas, em muitas ocasiões, ela afirma, já muito antes, algumas descobertas que foram feitas muito depois. E por que a palavra de Deus e a ciência não se contradizem? Porque ambas têm o mesmo autor. Tanto a palavra de Deus é inspirada por Deus, como a ciência as obras que o nosso Deus tem feito nesse universo tão vasto, tão complexo, mas que sabemos nós que foi criado pelo Senhor. Então, ciência e fé têm condições de andar junto, né? Desde que as pessoas observam. A Bíblia não é um livro de estudo científico, né? Mas fala muito da ciência, e se os cientistas observar essas verdades científicas que a Bíblia fala, a própria ciência já estaria mais avançada, né? Mas como ele descreve no contexto bíblico, há esse atraso na ciência e por causa desse descrédito à ciência. Sim. No tópico 2, raízes do materialismo e ateísmo, fala da consequência do pecado. Da onde que vem essa incredulidade, esse ateísmo, essa dificuldade de entender o mundo espiritual? Vem do próprio pecado, né? A partir do momento que o homem pecou, que Adão pecou, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, a partir a gente consegue observar, irmão Wesley, que logo após o pecado de Adão, uma consequência de outros pecados se desencadeiam. A desobediência, depois na frente nós vemos lá o assassinato, né? O primeiro assassinato, depois da desobediência de Adão, e a morte espiritual de Adão. E de consequência já vemos a bigamia, Lameque chamando Ada e Zilá, e se gabando que matou alguém porque pisou no pé. Então, o pecado entrou no mundo, e a partir daí há uma rejeição a Deus, há uma incredulidade colocada no coração do homem. E por isso que hoje existem essas questões do materialismo, do ateísmo, porque é uma consequência do pecado original, né? Sim, com certeza. Se existe algo que faz separação entre nós e o nosso Deus, é o pecado. E o pecado, conforme ele vai dizer ainda, inclusive aí no segundo subtópico, ele traz uma cegueira espiritual. E essa cegueira impede muitos de não enxergarem as coisas do próprio Deus. Entre elas, inclusive, a sua ação soberana na criação do universo. Então, a raiz do ateísmo e do materialismo sempre será o pecado. É o pecado que nos distanciou de Deus, e muitos homens, por orgulho ou por ignorância mesmo, tentam tirar Deus do contexto para que, então, esse crédito da criação não seja dado ao Criador.
muitos deles por mero orgulho. E uma pesquisa foi feita, pastor, nos Estados Unidos, para os cientistas, e as perguntas eram feitas se eles acreditavam em Deus. Uhum. E quando a pesquisa tinha que ser feita e a pessoa tinha que colocar o nome delas, o número ou percentual de pessoas ou de cientistas que acreditavam em Deus, que estavam estudando de alguma forma ali as ciências, biologia e outras coisas mais ligadas à ciência, era 20% das pessoas que tinham que colocar o nome, que professavam a sua crença e a sua fé em Deus. E quando essa pesquisa era feita sem que precisasse colocar o nome, esse número ou esse percentual aumentava para 80%. Então observa que muitas das vezes não passa de orgulho das pessoas em professarem a sua fé ou a sua crença em um Deus criador de todas as coisas, e muito também por conta desse próprio contexto universitário, onde as pessoas impregnaram isso, dizendo que o fato de não crer em Deus é como se fosse uma libertação, para que então as pessoas fossem mais inteligentes. A grande verdade é que se nós estudarmos esse universo de forma honesta, atribuiremos a Deus a glória que lhe é devida por essa criação. Mas o pecado, que tem na sua raiz também o orgulho humano, os impede de ver essa verdade. E é por isso que quando nos aproximamos de Deus e vamos nos purificando as mãos pecadores, como diz Tiago, Deus vai nos aproximando de nós, e aí nós conseguimos ver e contemplar a glória de Deus em todas as coisas. E o segundo ponto aí do segundo tópico é a cegueira espiritual. O pecado, ele causa, primeiramente a questão da incredulidade e depois a cegueira espiritual. O espírito do homem, quando o Senhor Deus disse para Adão, no dia de comer certamente morrerá, está falando da morte espiritual, né? O espírito do homem, então, está cego para entender as questões espirituais. Como que nós podemos entender a transcendência, as questões espirituais, ou até mesmo Deus, através do espírito do homem? Mas se o espírito do homem está morto, está cego, por isso que há essa incredulidade, o materialismo e o ateísmo estão expressos exatamente aí no espírito do homem, que não consegue entender. É preciso ressuscitar esse espírito, aquilo que Paulo diz assim: nós estamos mortos em ofensas e pecado, a morte espiritual, a morte do espírito. O espírito do homem perde a ligação com o espírito de Deus, com o entendimento das coisas transcendentes. Outro ponto que Paulo destaca é que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, o entendimento espiritual, sim, para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus, porque o evangelho é algo espiritual. Então, por isso que eles têm essa dificuldade de entender Deus e buscar a Deus, como Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque. Então eles vão se apegar a esse refúgio que é o materialismo, o ateísmo, as questões da matéria, da existência humana, e não vão passar para o transcendente, porque o seu espírito está morto. Então precisa de ser vivificado esse espírito, como Paulo diz lá, estávamos mortos, mas fomos vivificados, isto é, o Espírito ressuscita, o entendimento é ligado ao Espírito de Deus para poder entender as questões espirituais e transcendentais. Exato, muito bem. A questão da cegueira espiritual é aquilo que o diabo ele potencializa no ser humano. Todo ser humano é um pecador em potencial, e o diabo ainda, ele trabalha para que isso seja ainda mais potencializado. E essa cegueira espiritual, onde Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que esses não vejam, evidentemente, a verdade, e sobretudo a verdade de Deus, e essa cegueira espiritual tem promovido isso. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, como já disse o pastor Gesiel, inclusive, e a cegueira espiritual faz com que as pessoas não discernam nada de forma espiritual ou não vejam as coisas como realmente são. É isso que a cegueira espiritual promove,
E trazendo ali, contextualizando inclusive para a lição, onde nós temos que estar em alerta contra as sutilezas do diabo, a gente não pode perder de vista que isso pode estar inclusive nos nossos currais cristãos e no nosso meio. Essa ideia materialista e ateísta. Por incrível que pareça, existe um ateísmo cristão e um materialismo cristão. Por quê? O que é o materialismo cristão? O materialismo cristão é aquele cristão que vive como se não houvesse vida após a morte. Muito embora ele saiba, ele creia nisso, mas vive como se a vida se resumisse aqui mesmo. A esses Paulo, então, dá uma advertência. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. O cristão materialista é aquele que está ligado por demais com as coisas da terra, a ponto de se esquecer das coisas espirituais. E aí, então, se torna um cristão materialista, onde o que importa é o aqui e o agora. E os cristãos ateístas é aqueles que vivem, que são cristãos, que supostamente creem em Deus, mas que vivem como se ele também não existisse. Então, nós temos que tomar cuidado contra essas sutilezas do inimigo que colocam a nossa vida muitas coisas e nos enche de muitas coisas. Os afazeres também nos levam para essa ideia, a ponto de estarmos por demais ocupados com as coisas e nos esquecermos do próprio Deus e que devemos prestar a Ele culto e devoção. Então, fiquemos, pois, atentos contra as sutilezas de Satanás, que quer impregnar esse materialismo e esse ateísmo em nós. Alguém disse, eu só não me lembro quem, mas me veio à tona aqui agora, que o principal concorrente do cristianismo, do cristão, não é as outras religiões, não é o islamismo, não é o ateu, não é o budismo, não é outras religiões que também são potencialmente fortes. Muito dificilmente a gente vai ver um cristão se convertendo ao islamismo, mas aquele que concorre diretamente com um cristão é o materialismo, porque o materialismo ele entra na vida do cristão de uma forma sutil, e aí quando ele vai ver, ele já está completamente materialista, esperando até em Cristo somente para essa vida. E, portanto, devemos tomar cuidado. Deve tomar cuidado. E o terceiro tópico da lição fala de pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. E o primeiro ponto fala da negação da existência de Deus. Então, o ateu e o mundo material, eles negam a Deus não somente pela falta de provas pela qual Deus existe, né? Não é somente essas questões, né? Então me prova que Deus existe, me mostre Deus, que eu quero acreditar. Não é essa somente a questão. Até porque Deus se manifesta, né? Eles que não querem usar a fé para acreditar em Deus, não têm essa fé, precisam de mais fé para provar que Deus não existe, para acreditar no seu materialismo, do que de fé para crer em Deus, porque a Bíblia diz que Deus se manifesta. Os céus anunciam a glória de Deus. Então, ele se revela para o homem, mas as pessoas não querem entender. Então, o ateu, ele não é a questão que não há prova científica. O universo fala da glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Eles tentam, através do Big Bang, dizer que isso não existe ninguém que o criou para negar a existência de Deus. Mas ali está a existência de Deus na própria criação, na própria revelação, na própria palavra de Deus, no próprio entendimento humano, apesar de o homem estar cego, mas Deus, através da sua graça preveniente, tenta se revelar ao homem através da Bíblia, da mensagem do Evangelho, da sua criação. Mas o homem se nega, os ateus se negam a usar a fé para entender Deus. Então, não é a questão da falta de provas. Não é nós que temos que provar que Deus existe. As pessoas encontrarem Ele onde Ele está, em todos os lugares, se revela para o homem. E vale lembrar que o propósito de Deus nunca foi provar a existência dele para ninguém, né? Inclusive, a palavra de Deus
não tem como propósito isso, provar que Deus existe. Mas aquele que olha para as coisas criadas de forma honesta, é possível tirar dela muitas lições, e uma delas é que Deus é o Criador de todas essas coisas. Isso é tão importante e tão verdade que o apóstolo Paulo, quando ele trata disso na sua epístola aos Romanos, quando ele chega no capítulo 2, essa criação, inclusive, ela vai ser utilizada, o universo, a natureza, as coisas que foram criadas, ela vai ser utilizada para trazer juízo à humanidade. Porque assim, as coisas foram criadas e através da criação as pessoas podem ter a ideia, quando olham para a natureza de forma honesta, pode ter ideia de que existe um Criador de todas as coisas, e isso vai servir de base, inclusive, para o juízo. E aí ele vai dizer que a consciência servirá também, quer acusando, quer defendendo-os, mas fato é que essa criação, quando nós olhamos para ela de forma honesta, é inegável que exista um Deus que criou todas as coisas. Muito embora as pessoas queiram descontextualizar, tirar Deus do contexto, ou dizer que isso é produto de uma cadeia evolutiva, mas quando a gente olha honestamente para a natureza, a gente vai ver que existe um Deus. E isso é tão verdadeiro que a gente vai ver constantemente a Bíblia mandando a gente ir ter com as naturezas. Salomão disse, vai ter com as formigas, que ali, a gente observando as formigas, a gente vai ver que elas têm um mecanismo onde elas ajuntam em tempos de prosperidade e em tempos de crise, elas desfrutam então daquilo que elas guardaram. E é possível extrair lições olhando para a natureza e, nesse caso, para as formigas. Jesus disse, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios dos campos, ou seja, é possível extrairmos lições, inclusive espirituais, quando nós olhamos para a natureza. Então, negar a existência de Deus é um tanto que complicado, sobretudo quando nós observamos a natureza, que, olhando para ela, digo e repito mais uma vez, de forma honesta, não tem como não atribuir toda essa belezura que nós vemos a um Criador. Então, negar a existência de Deus é muitas das vezes algo que parte do orgulho humano para tirar Deus do centro do universo, principalmente como Criador de todas as coisas. Na maioria das vezes, pessoas que se revoltaram com Deus de uma certa forma ou de alguma maneira, mas fato é que Deus a sua existência, muito embora ele não procure provar isso, mas é inegável. E o outro pressuposto do materialismo e ateísmo é a negação de que o homem é um ser singular, né? Que o homem é a imagem de Deus invisível, o homem é a coroa da criação. Então, o materialismo ele quer dizer que o homem ele é um animal evoluído, né? Através da evolução, o macaco foi evoluindo e se tornou um ser humano. Então, eles negam que o homem é um ser singular, é a coroa da criação, é a imagem e semelhança do seu Criador. E diz não, que a diferença entre os humanos e os demais animais é que o homem é um animal racional e os demais são animais irracionais. Que, segundo a Bíblia, não é uma verdade, porque se fosse verdade essas questões da evolução, do evolucionismo, não seria uma teoria, seria uma realidade comprovada. Por isso que a teoria da evolução, nunca conseguiram comprovar essa teoria. Nunca conseguiram observar, segundo a própria ciência, a evolução de um ser em um humano, de um animal em um humano. E nunca conseguiram experimentar em laboratório também essa transmutação. Então não é algo que a própria ciência séria reprova, porque pela metodologia científica nunca observaram, nunca experimentaram a evolução de um macaco em um ser humano. Sim. E segundo que a Bíblia diz assim, que uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, fazendo diferença entre aquilo que é humano e o que é animal. Então o ser humano não é um animal racional, ele é um ser humano.
Até a carne, até os tecidos são diferenciados, segundo a Bíblia, e pela ciência também. Então, esta é uma negação do materialismo e do ateísmo, dizendo que o homem não é algo singular. E pela Bíblia, o homem é, sim, a coroa da criação, a imagem e semelhança do seu Criador, uma criatura, né, tanto de matéria, composta de matéria, como da parte material. É assim que a Bíblia apresenta o homem. Uhum. Muito bem, perfeito. Para os materialistas e ateístas, o homem ele é parte do processo da cadeia evolutiva. Ou seja, toda aquela história que nós conhecemos, que o homem veio dessa família, né, que tem no seu ancestral lá, alguma coisa relacionada ali com o próprio macaco. Isso, ele não é algo experimentado. Como muito bem disse o pastor Gesiel, isso é só uma teoria. E é por isso que a gente volta a afirmar que, por ser uma teoria, não passa de ser também uma crença. Ou seja, as pessoas creem nisso, assim como nós cremos que Deus criou o homem. E nesse processo de evolução, quando a gente observa desde o seu início lá, nós não encontramos nenhuma espécie que passou por uma evolução e houve troca de espécies, né? Nós temos uma evolução no que diz respeito ao habitat. Algumas aves que tinham um bico menor ficou maior, as asas que aumentaram, as unhas, alguma coisa que houve uma modificação no seu corpo, que passou a ser então algo que houve essa mutação para que eles pudessem se adequar ao seu habitat. Mas a ave não deixou de ser ave, o peixe não deixou de ser peixe, o animal não deixou de ser animal. Então não há nada que a gente possa afirmar que tenha aí uma evolução de espécie onde tenha sido mudado a espécie. Por exemplo, o macaco virou o homem. São espécies distintas hoje. Não há nada que possa ser provado cientificamente. Houve, no que diz respeito à evolução, apenas umas modificações que diz respeito ao habitat do ser, da onde esse ser vivo está ali, então, habitando. E o homem, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que ele é um ser único, é a coroa da criação de Deus. Deus o fez de maneira distinta dos animais. Deus soprou o fôlego de vida no homem, portanto, esse homem é um ser singular, sim, no que diz respeito à criação. E no quarto tópico aqui, Wesley, quarto tópico, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia, como nós podemos responder a este materialismo, ao ateísmo que está aí impregnado na mente de muitas pessoas? Usando a própria Bíblia. Nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Então a Bíblia é o manual de Deus ao homem, que revela para o homem quem é o seu Criador, da onde o homem veio, qual que é a sua proposta de existência, ou os planos e projetos de Deus para esse homem, e também revela o seu futuro. Então é através da Bíblia que nós podemos fundamentar isso. Eles não têm mais nada além do ateísmo e da incredulidade para fundamentar, para comprovar as suas verdades. Agora, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a cada dia, porque sabemos que a Bíblia é verdade, é a palavra de Deus, está correta, porque todas as coisas que ela disse que cumpriria, se cumpriram. E todas as coisas que ela diz que está acontecendo, de fato, nós estamos vendo o seu cumprimento. Então, não resta dúvidas de crer, para nós crermos naquilo que ela diz que irá cumprir, porque tudo que ela disse no passado se cumpriria hoje, se cumpriram. Então, é a verdade de Deus. Então, não podemos, de forma nenhuma, responder ao materialismo e ao ateísmo sem a profundidade e as verdades da Bíblia, que são suficientes para suplantar todas as questões materiais e ateístas aí. Temos respostas bíblicas para tanto o ateísmo quanto ao materialismo. E uma resposta quando a gente passa a capa das Escrituras e se depara com o primeiro versículo da Bíblia, já é uma resposta ao ateísmo. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma resposta. E nós cremos nisso. Assim como aqueles que creem que o mundo veio de uma explosão
e que passou por um processo de evolução até chegar ao ponto que está, nós optamos por crer que Deus criou os céus e a terra. Criou o homem, criou todo o universo, os mares, a terra, enfim, Deus é o Criador de todas as coisas. E também tem um texto bíblico em Hebreus que diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, para que nós possamos entender e ver que Deus é o Criador de todas as coisas, é uma questão de fé. Talvez precisamos de fé para atribuir essa criação a Deus, porque não falta fé naqueles que também dizem que o mundo veio de uma explosão e passou pelo processo de evolução. Eles também têm fé e, se brincar, têm até mais fé do que nós, porque para crer numa situação dessa é preciso ter muita fé. Então a fé, ela é uma crença e eles creem dessa forma que o mundo veio de uma evolução. Então, pela fé, é uma fé que está centralizada em Deus. Quando centralizamos a nossa fé em Deus, aí então nós compreenderemos que as coisas que nós vemos, ela não é feita daquilo que é aparente, ou seja, não foi a matéria que gerou a matéria, mas foi um Deus que criou todas as coisas. E o último ponto 2 do quarto tópico, é fazendo uso correto da razão, que é aquilo que os materialistas e ateístas não fazem, né? É fazer uso correto da ciência, usar a metodologia correta quando para provar, quando eles querem explicações sobre o mundo espiritual, sobre Deus e sua palavra, os milagres, eles querem usar a metodologia científica, que é o experimento, o laboratório, mas quando é para eles provarem as teses dele, principalmente as teses que contrariam o mundo material, a existência de Deus, eles não fazem uso correto da ciência. Então, por que a teoria da evolução também ela não pode passar pela metodologia científica? O experimento e a observação. Quem observou a explosão do Big Bang? Quem experimentou, né, na ciência? Então, eles não fazem uso correto da razão. Então, a gente percebe que são sutilezas de Satanás, que simplesmente querem fazer com que as pessoas caiam nesse engano de negar a Deus, negar a existência, negar o mundo material, negar os milagres, né? É algo que é uma sutileza do próprio inimigo, distanciar o homem, a imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. A fé e a razão, mais uma vez a gente afirma que elas podem andar juntas. Fé e razão faz parte do ser humano, que é um ser integral, e a razão faz parte disso. E quando nós observamos a razão e as pessoas querem colocar como tudo sendo algo racional, e por não poderem experimentar o Deus Todo-Poderoso, portanto, eles tiram esse Deus de contexto para que então eles possam fundamentar-se ali no materialismo, em que tudo é matéria, e isso vai gerar inclusive o ateísmo, mas a razão e a fé e Deus não são excludentes. É possível ter uma razão e uma razão correta, que nunca uma razão honesta, uma razão correta vai nos afastar de Deus. Antes, nos levará até Ele. Quando o pastor Gesiel já disse, quando as pessoas dizem que quando vai se utilizar de modos científicos para fazer ali então a prova das coisas que há e que existem, e por não poderem provar a existência de Deus através de meios científicos, portanto, é mais fácil dizer que esse Deus não existe do que prová-lo cientificamente, as mesmas questões eles utilizam com essas teorias. Os meios empíricos, eles fazem de alguma forma para que essas verdades deles sejam colocadas em evidências para que as pessoas creiam que, de fato, o mundo veio desse processo evolutivo e por aí vai. Mas, quando a razão ela é uma razão correta, uma razão, de fato, racional, ela
nunca excluirá Deus, porque o ser humano, como um ser integral, um ser que tem fé e razão, a sua razão sempre vai andar de mãos dadas aí com a sua fé, e nenhum dos dois vai tirar Deus do contexto. Então, concluindo, nós vemos que o materialismo e o ateísmo têm se revigorado, têm surgido, têm entrado na mente de muitas pessoas, e nós podemos combatê-lo somente com o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Podemos romper em fé, blindar, né, o nosso coração, o nosso entendimento com a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, professor, professora, alunos, nesta aula do materialismo, busque saber a influência do materialismo, as ferramentas que eles trabalham, e ficar atento e alerta para as sutilezas que o diabo tem levantado nesses últimos dias, usando o materialismo e o ateísmo. Moés, faça suas considerações quanto à aula de hoje. Muito bem, gratidão aí por você nos acompanhar até aqui. Esperamos, mais uma vez, que essa aula seja uma bênção para você, que possa lhe auxiliar aí. É bem verdade que a gente não propõe aqui a dissecar todas as lições, mas é só dar dicas e nortes para que as lições sejam estudadas nesse sentido. Não nos esquecendo, evidentemente, que nós estamos tratando sobre as sutilezas de Satanás. Então é importantíssimo que falamos sobre a introdução e essa influência no nosso meio cristão e como nós devemos combater o materialismo e o ateísmo dentro de nossas igrejas. Muito bem, nós queremos encerrar por aqui agradecendo a tua inscrição. Inscreva-se no canal, dê um like, deixe seu comentário se você gostou. Como disse o irmão Wes, nós estamos aqui simplesmente dando alguns nortes, nada de dissecar o assunto. Sabemos que o assunto ele é longo, é denso, tem muitas coisas a ser ditas e coisas muito mais profundas, mas não é esse o objetivo do canal. Simplesmente dar dica aos professores e aos alunos para que eles tenham um norte, tenham um parecer sobre a lição que será estudada no próximo domingo. E na próxima aula será a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Não perca, um abraço, Deus abençoe.